Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Eduardo José de Amorim, estou aqui no canal Adoração e tenho um recado do Senhor nosso Deus para você nessa hora. O texto está em Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 15. Participe comigo neste momento que diz assim a preciosa palavra do Senhor nosso Deus. Certa vez, Lucas, capítulo 4, ao versículo 15. Lucas 8, capítulo 4, versículo 15. Certa vez aglomerou-se uma grande multidão, e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábola: o semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e depois de brotar secou, pois não havia umidade. Outra parte no meio dos caminhos, no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa, e brotando deu fruto a 100 por 1. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então seus discípulos lhe perguntaram o que significava essa parábola. Ele respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteçam que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, e dão fruto que chegue a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Esse é o recado do Senhor nosso Deus lido para você, e quero compartilhar com você um pouco desse texto. Apesar que o texto ele é autorreflexivo, vale a pena você relê-lo em sua Bíblia. Quero repetir o texto? Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15. É a passagem muito conhecida e muito rica chamada a parábola do semeador. Você pode inclusive ler também em Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 4, esse texto, ele é tremendo. Fala então que uma grande multidão se aproximou do Senhor Jesus, porque sabiam que ali Jesus iria expor a palavra, iria trazer bons ensinamentos, como ele sempre fez em sua época. Em nossa época, vale a pena nós lermos o que Jesus falou, ensinou nas Escrituras, nos Evangelhos.
Então a multidão se aglomerou ali e veio gente de todas as cidades que tinham condições de se aproximar, de ter aquele encontro com o Senhor Jesus. Quando Jesus está presente, há ensino, a boa pregação, há milagres, há curas, há maravilhas que Jesus, nosso Deus, opera. Então as pessoas não perdiam tempo de estarem com o Senhor Jesus. Uma perguntinha para você nesta hora: você tem aproveitado o seu tempo, as oportunidades para estar com Jesus, para estar recebendo, ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus, a palavra do Senhor Jesus? Não perca a oportunidade. Se você souber que a mensagem do Senhor Jesus for ministrada por alguém, seja onde for, seja onde você puder estar, aproveite, separe o tempo, selecione o seu tempo e invista na oportunidade de receber a palavra do Senhor, de receber a palavra do Senhor Jesus. O texto fala então sobre o semeador. O semeador saiu a semear a sua semente. Qual seria a semente? O texto não fala que tipo de semente que o semeador saiu a semear, mas fala que algumas sementes caíram em alguns lugares. O texto aqui fala, Jesus fala, contando em parábolas, ele fala aqui alguns tipos de solos que as sementes foram lançadas. E fala então que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Imagine um caminho aí, a semente começou então a cair e foi pisada pelas pessoas que transitavam pelo caminho. Vieram as aves e a comeram. Eu estive recentemente em Pernambuco e andei por alguns caminhos e vi algumas aves. E quando você está no interior de cidades, é mais fácil você ver ali caminhos, é mais fácil você ver as aves e está mais próxima aos animais, no caso as aves. Então as aves comeram ali as sementes que foram pisadas pelos homens. Nessa parábola fala que uma outra parte caiu sobre pedras, lugar então pedregoso. A propósito, o lugar que estive em viagem a Pernambuco era um lugar muito pedregoso. É impressionante como existem pedras nesse Brasil, no Nordeste inclusive, e como existem áreas verdes também nesses lugares. Sim, então uma parte caiu entre pedras e depois de brotar a semente secou, não havia umidade, não havia profundidade para a semente ter liberdade de produzir fruto. Outra parte caiu entre espinhos. Há lugares então rochosos, há lugares secos do sertão inclusive, há muitos espinhos. Se você andar na mata, você vai ser picado pelos espinhos ali, as plantas que se autodefendem com os espinhos. E no caso dessa semente, os espinhos crescem até, mas o sufoco ali acontece da semente, então não há produção de frutos necessariamente. Outra parte, porém, da semente caiu em terra boa. Então vamos entender aqui que 4 tipos de solos. Caiu em terra boa, terra frutífera, e brotando ali o fruto, houve crescimento de 100 por 1, uma semente produzindo ali uma riqueza de fruto. E Jesus, contando esta parábola, essa história com fundo de verdades que ele estava ministrando e ia revelar, ele falava em alto som:
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse foi o recado que Jesus deu. Jesus chamou ali a multidão, as pessoas, chamando a atenção das pessoas para dar ouvidos à sua palavra. Quando você e eu ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus, precisamos estar atentos inclusive aos detalhes, à mensagem, a um recado que o Senhor Jesus, que o Senhor nosso Deus quer falar ao seu e ao meu coração. Mesmo que você conheça a palavra de Deus, mesmo que você tenha ouvido a palavra de Deus outras vezes, ou lido em sua Bíblia, ou em seu celular, a palavra de Deus, preste atenção. Deus quer falar ao seu coração. O nosso Deus é um Deus que Ele renova a nossa mente e o nosso coração, mas Ele renova a sua palavra, o seu propósito para nós. Os discípulos fizeram perguntas ao Senhor Jesus acerca desta palavra. E Jesus respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não entendam. Jesus aqui está dizendo para a multidão, para as pessoas, que estrategicamente ele estava falando através de histórias, com fundo de verdades, para que eles tivessem a oportunidade de entender, compreender a palavra de Deus. Uma pergunta para você e para mim: quando você lemos, ouvimos a palavra de Deus, nós entendemos, nós temos entendimento para o recado que Deus está nos falando, quer nos falar? Sem dúvida alguma, o segredo para entendermos, para acompanharmos o Senhor nosso Deus e sua palavra, é estarmos atentos, é estarmos observando, sairmos da nossa zona de conforto de apenas ouvir, como se ouvíssemos uma música ou qualquer recado, mas estamos atentos, buscando saber, buscando querer ver qual é a palavra, qual é o ensino que Deus quer nos ministrar. Então, não devemos nos distrair com coisas, com pessoas. Quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, não fique olhando para os lados, para as pessoas. Passou uma pessoa perto. Surgiu um novo som, caiu alguma coisa ao chão. Não olhe, não fique preocupado. Esteja atento. Deus quer falar ao seu coração. Jesus começa aqui a ministrar o ensino, o significado da parábola, dizendo: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Lembrando que o semeador saiu a semear. A semear a semente. Semear a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho, lembre-se que uma parte da semente caiu à beira do caminho. Os que estão à beira do caminho são as pessoas que ouvem, mas logo vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que, crendo, sejam salvos. Olha que interessante. O semeador sai, joga a semente, mas o que acontece? As pessoas passam, pisam na semente, a semente pisada fica sem condições de frutificar. E vem as aves e comem a semente. Jesus aqui orienta, ensina que é como sendo uma pessoa, espero que não seja o seu caso, mas infelizmente são muitas pessoas que têm um espírito incrédulo às coisas do Senhor nosso Deus, a palavra de Deus. As pessoas ouvem a palavra como ouvem qualquer coisa
ouve porque tem ouvidos. Quem tem ouvidos, ouve qualquer coisa, mas não escuta, não busca entendimento. Jesus fala aqui que o diabo faz um assalto à mensagem que a pessoa ouviu, para que a pessoa não creia com o seu coração e não tenha uma oportunidade ou o privilégio, oportunidade teve, mas o privilégio de crer para ser salvo. Infelizmente, há muitas pessoas assim. Elas ouvem a palavra de Deus, elas falam a palavra de Deus, mas elas não falam com o coração compenetrado, não falam desejosos de serem abençoadas com a palavra de Deus, não ouvem com o coração, com a mente, com o espírito, com os ouvidos atentos para receber as bênçãos que Deus quer ministrar pela palavra. Você não é assim, certo? Espero que não seja. Eu tenho pessoas na minha família que são assim. Eu tenho pessoas que trabalham comigo que são assim. Coração endurecido. Pessoas que foram assaltadas em sua fé. Mas eu espero que você não seja assim, em nome de Jesus. Você e eu precisamos policiar-nos no tocante às coisas maravilhosas do Senhor nosso Deus. Não permitamos que ninguém assalte a nossa fé, assalte o nosso privilégio de ouvir o recado urgente, maravilhoso e tremendo do Senhor nosso Deus, que é a sua palavra, que é a semente, a palavra de Deus. Jesus fala para aquela multidão ali, que tem todo tipo de pessoa, todo tipo de coração em relação à palavra de Deus. Os que estão sobre as pedras, as sementes que caíram em lugar pedregoso, são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, não tem raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação, na hora das dificuldades. A pessoa ouve a palavra, mas ela só dá crédito, se é que ela dá crédito, mas ela participa ali, acha interessante, acha bonita a palavra ali, só por algum momento. Eu confesso a você que eu tenho conversado com pessoas que é interessante, elas parece que participam, parece que estão atentas ali à palavra, é como se elas estivessem produzindo ali uma alegria, parece que a palavra que elas recebem ali é interessante para elas, mas depois esquecem rapidamente. Você é assim? Você concorda? Você participa? Você faz assim, dá uma olhada de quem está atento ao que está ouvindo, mas depois esquece rápido e continua a sua vida como se Deus não existisse, como se você nem tivesse falado ou ouvido aquela palavra. Eu tenho tido o desprivilégio de ter pessoas assim, que elas parecem que concordam com a mensagem que elas mesmas falaram ou que elas mesmas ouviram, mas depois como se nunca tivesse ouvido a palavra de Deus. Que pobreza, que tristeza uma pessoa ouvir a revelação de Deus, às vezes até no segmento ou no ambiente de igreja, seja numa missa, seja num culto, Deus falando às pessoas, e a pessoa parece que nunca ouviu a palavra do Senhor nosso Deus. É muita pobreza de espírito, de alma, a pessoa ouvir o recado de Deus e até esboçar ali uma certa disposição, aparentemente, para quem está olhando ou
conversando, mas depois elas não dão nenhuma valorização àquilo que receberam. São umas pessoas que têm um coração como que de pedra, um coração difícil. A pessoa se fecha para a palavra do Senhor nosso Deus. Elas dão a ideia de que ouviram com alegria, entretanto, logo se desviam da palavra de Deus, sobretudo quando surgem problemas. E quem é nesse mundo que não vive em problemas, em dificuldades, em tribulações? Seja no contexto de família, no contexto profissional, de relacionamentos, questão de saúde, surge uma dificuldade na vida da pessoa, no relacionamento dessa pessoa com alguém, com alguns, e ela descrê daquilo que recebeu, daquilo que Deus falou ao seu coração. Você é assim? Você tem tempo limitado para valorizar aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Se policie, querido, querida. Cuidado com os assaltos do dia a dia, das coisas que Deus tem ministrado ao seu coração, da paz que Deus tem dado a você, do bom dia, do boa noite, do paz do Senhor. Será que a paz de Jesus é só naquele momento? Ou é só quando não tem problemas? Ou é só quando a pessoa tem um bolso fundo, tem coisas que estejam boas para ela? Cuidado, aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que Deus prometeu, e Deus é fiel, valorize, mantenha a sua fé viva naquilo que Deus tem dado, tem ministrado em seu coração. Jesus fala sobre um outro tipo de solo aqui, né? Ele fala que uma outra parte da semente caiu entre espinhos. São os que ouviram a palavra, são como aqueles que ouviram a palavra, seguindo o seu caminho, entretanto, são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida. Não dão fruto que chegue a amadurecer. Uma parte da semente caiu entre espinhos. Como é horrível, como é terrível, como é dolorido você receber um beliscão de um espinho. Entra na mata para você ver, entra numa floresta, você vai sentir esse dissabor. Querido, quando uma pessoa ouve a palavra do Senhor nosso Deus, e vem os problemas, porque a vida não são só flores, não são só rosas, tem espinhos também. Existe uma canção maravilhosa dizendo ao pregador: pregador, não pregue só rosas, mas pregue os espinhos também. Quando você ouvir aquele chamado, venha para este lugar, venha para esta igreja que os seus problemas acabaram, essa mensagem, essa semente não é fidedigna, porque mesmo no reino de Deus, mesmo você buscando servir ao Senhor nosso Deus, há espinhos também, há problemas na vida, há dificuldades, e se você não tiver uma boa semente em seu coração, em sua mente, em seu espírito, você não vai suportar as dificuldades, vai esquecer logo daquilo que Deus falou ao seu coração. Que tipo de solo tem sido o seu coração? A sua vida é só quando for o bem bom? Você está apenas desfrutando, se for o seu caso, da participação da igreja do Senhor Jesus, ou da palavra de Deus, só quando for o lado bom? Você canta apenas o Salmo 23, o Salmo 91,
e as palavras de Deus que falam sobre juízo, você dá crédito? Você está atento? Você busca observar? Você busca o reino de Deus só quando você tem necessidades, tem coisas boas? E quando Deus o exorta a abandonar o pecado, a abandonar a mentira, a abandonar aquilo que não glorifica o nome do Senhor, você permanece em comunhão com Deus? Quando você ouve a palavra de Deus e surgem dificuldades em sua vida, problemas, enfermidades, você permanece? A vida com Jesus não é só rosas, há espinhos também. Jesus fala que uma parte caiu entre espinhos, os que ouviram são sufocados pelos problemas, riquezas e prazeres deste mundo. A ideia que vejo também aqui é a pessoa viver no hedonismo, só para os prazeres deste mundo, desta vida. O importante é ser feliz, na palavra dessas pessoas. E o ser feliz aqui é não ter nenhum comprometimento com Deus e com a sua palavra. Ela quer fazer aquilo que deseja, aquilo que agrada o seu coração. Se surgir alguma dificuldade, algum obstáculo, algum impedimento, obstáculo de ela ter o prazer que ela entende ser prazer, ainda que não glorifique o nome do Senhor nosso Deus, mesmo que seja pecado, mas que para ela traz prazer na sua mente, no seu espírito, no seu coração, independente se Deus aprova ou não, então ela faz. Esse é o tipo de vida, eu entendo que filosoficamente falando, seja hedonismo. Hedonismo é você ter prazer aqui e agora, independente daquilo que Deus tem falado. É um tipo de coração, um tipo de vida de pessoas hedonistas, então, de pessoas que, como que sendo semente, caídas entre espinhos, problemas, dificuldades que surgem, a pessoa dá valor apenas às riquezas, ao que vem a ela de bom, surgindo problemas, surgindo enfermidade. Então esse é um problema, ela esquece daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu. Está doente? Farmácia, médico. Não há tempo de buscar a direção de Deus, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus fala, fica em segundo plano. Só mesmo se a ciência, o remédio, os médicos não dão resultado, aí ela se lembra de clamar o nome de Deus, o nome de Jesus. Aí ela pede assim: vocês oram por mim? 6 oram por mim? Então ela conjuga a matemática aí, os 6 aí, vocês, enfim, ela busca socorro. Se é que ela busca socorro, porque muitas vezes o orgulho, a arrogância não vai nem fazer com que ela busque a direção de Deus. Semente lançada num solo que tem muitos espinhos. A pessoa não se lembra que Deus existe, não se lembra que Deus tem direcionamento, não busca ao Senhor nosso Deus. Será que para as pessoas que estão nas igrejas, nos cultos ou nas missas ou em reuniões religiosas em que o nome de Deus é citado, será que a pessoa se lembra de Deus nos problemas? Nas dificuldades, há muita semente lançada em espinhos. A semente é sufocada, o fruto nasce, mas é sufocada pelas preocupações, pelo hedonismo que a pessoa vive. Então a palavra de Deus não chega a amadurecer, a pessoa não cresce na graça de Deus, na comunhão com Deus, fica raquítica, fica uma pessoa melindrosa, fica uma pessoa não me toque. A pessoa não cresce, não amadurece, é um bebê.
ela precisa de leite ainda, e vai demorar ainda muito tempo até que ela cresça na graça do Senhor nosso Deus. Espero que você não seja assim, em nome de Jesus. Cresça, deixe Jesus aparecer em sua vida. Jesus, ele conclui a sua explicação. Interessante que a própria palavra de Deus, ela se auto-explica. Eu não preciso, e você também, buscar dar interpretação à palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, com a sua mente, o seu coração, o seu espírito atentos, fazendo silêncio de alma, Deus vai falar e Deus fala. A própria palavra fala. Você lê um texto, Deus encaminha você pelo seu espírito a um outro texto. E por isso que é bom você se alimentar de toda a palavra. A palavra de Deus, ela explica. De repente eu leio, você lê, você ouve uma palavra aqui, não entendi. Coloque a palavra de Deus em stand-by. Fique você em stand-by. Espere, aguarde. Deus vai falar ao seu coração. Virá uma outra palavra. Você vai ler uma outra palavra que vai dar luz, vai dar entendimento, porque o Senhor nosso Deus é um Deus que fala. Nesse texto aqui, maravilhosamente falando, é um texto que traz riqueza, se auto-explica. Jesus, ele dá a palavra e ele mesmo explica a palavra, então nós apenas a recebemos. Fala então, e concluindo, aqui caiu, a parte da semente que caiu em boa terra, Jesus compara, são as pessoas que, ouvindo a palavra, com um coração honesto, puro, sem cera, sem malícia, sem arrogância. Coração honesto aqui nesse texto, coração honesto e bom, conservam a semente e dão fruto com perseverança. Olha que beleza, olha que maravilha, o resultado daqueles que ouvem a palavra de Deus. Eu li esse texto em Lucas, a palavra semeador, na versão da Bíblia Casamento Blindado. Os autores aqui que prepararam essa Bíblia, Renato Cristiane Cardoso, Thomas Nelson do Brasil, que organizou esse texto aqui. Há outras referências bíblicas que você pode ver, não foge desse entendimento que Jesus explica. Graças a Deus, são edições fiéis à palavra do Senhor nosso Deus. Você pode buscar no grego, no caso do hebraico, né? No caso grego, Novo Testamento, melhor dizendo, você vai ter assim entendimento dessa explanação da palavra do Senhor nosso Deus. Uma parte da semente caiu em boa terra. São os que têm um coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Você é aberto à palavra de Deus? Uma das dificuldades que as pessoas têm quando ouvem a palavra de Deus é quando elas estão escravas nos vícios. Você tem algum vício? É possível que você terá dificuldades de ouvir com clareza, com beleza a palavra de Deus. Mas mesmo que você tenha algum vício em alguma coisa, você é vidrado em fazer alguma coisa, quando você ouvir a palavra de Deus, mesmo no contexto de viciado, você tem alguns costumes que você sabe conscientemente que não são coisas boas, pare um pouco. Tente fazer silêncio em seu coração, em sua alma. Dá uma respirada. Tente não ter um espírito crítico àquilo que você vai ouvir, e nem, se possível, a pessoa que vai falar. Ouça primeiro. Se for o caso, depois faça uma crítica. Mas faça uma autocrítica em relação à palavra. Esquece a pessoa que está ministrando, falando na televisão, seus colegas de trabalho, algum colega que você conheça, algum irmão de igreja que você conheça. Fique com a palavra, filtre a palavra.
Quando você vai fazer café, por exemplo, alguém vai fazer café, vai colocar o grão ali, na verdade vai moer o grão primeiro, vai colocar o pó ali, depois vai colocar a água, né? Vai filtrar o café, vai sair o café puro, beleza? Puro, puríssimo. Ou outro produto, né? Cacau, vai sair o chocolate, enfim. É preciso filtrar aquilo que você lê, aquilo que você ouve, esquecer até os instrumentos que foi utilizado e quem fez o trabalho. Pegue o resultado, veja o sabor, perceba o sabor. Quando você ouvir a palavra de Deus, fique com a essência da palavra, com aquilo que Deus falou. Saboreie, aproveite, procure desfrutar. Não sei se o meu exemplo vai ser saudável, vai tomar um cafezinho, vai sentir o sabor do café, o cheirinho do café, que delícia. Saboreie, o café faz bem para a saúde. Não precisa de se exceder no café, mas saboreie aquele café, aquele momento seu com o café. Quando você ouvir a palavra de Deus, saboreie, receba. É Deus falando, começa por aí. É Deus falando. Aí, nesse sentido, vale a pena você saber de onde vem a fonte da palavra. A palavra de Deus é rica, é poderosa para perdoar os seus e os meus pecados, para dar a você libertação, salvação. São palavras eternas, gloriosas e maravilhosas. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus com o coração puro, sem maldade, sem malícia, sem arrogância sobre tudo, sem orgulho, eu sou, eu não preciso, eu já conheço, pureza. Ouça a palavra de Deus com pureza, com alegria, mesmo estando em problemas, em dificuldades, com dores, mesmo na enfermidade. Ouça a palavra, receba a palavra de Deus com alegria no seu coração. Deus vai operar maravilhas, vai te dar shalom, vai te dar paz de espírito, paz de mente, paz que excede todo o entendimento. É assim que você ouve a palavra de Deus. Os que ouvem a palavra com o coração honesto e bom, nessa versão aqui, conservam a semente, conservam a palavra e dão fruto com perseverança. Há resultados, há bons resultados quando uma pessoa ouve a palavra de Deus com o coração. Mesmo você e eu, sendo pessoas com dificuldades na vida, até de honestidade, a palavra de Deus, ela toca no coração e nos transforma. Mesmo então, uma pessoa que não tenha qualidades morais, é o seu caso? Se for o seu caso, saiba disso. Se você parar e abrir o seu coração, o Senhor nosso Deus, pela sua palavra, tem poder para transformar a sua vida, para libertar você de qualquer tipo de vício, de situação, de escravidão, e dar a você perdão de pecados, libertação e salvação. Você crê? Abre o seu coração para o Senhor Jesus. Mas se você já conhece a palavra de Deus, já ouviu a palavra, mesmo assim tem uma vida daquele homenzinho torto, né? Vivendo ali na vida desregrada da sociedade, não consegue ser uma pessoa de boas referências, não consegue ser uma pessoa firme nas promessas do Senhor nosso Deus. Saiba que o Senhor Deus, pelo poder de sua palavra, o Espírito Santo atuando, vai endireitar a sua caminhada, vai fazer de você um servo de Deus de excelência, abençoar você, vai perdoar você, até porque Deus conhece o seu e o meu coração. Se você estiver fazendo coisas erradas, o Senhor Jesus vai endireitar a sua vida. Agora, imagine você
se você tem buscado uma vida séria com Deus, Deus sabe que você não é tão forte assim, sabe que você tem limitações, Deus entra com providência, com a sua misericórdia, a sua graça. Ele entrou e entra, dando salvação. Deus entra com a providência da misericórdia, dando a você uma vida saudável, uma vida que glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero entender essa palavra do Senhor Jesus num aspecto seguinte. Veja, há uma versão deste texto aqui que um produz 30, outros 60, outros 100% o resultado da semente que brotou, que cresce, que frutifica. Tem pessoas que ouvem a palavra e dão resultados, elas mudam de vida. A partir de hoje, Deus dá para elas o desejo de determinar, elas determinam mudar de vida, não mais viver no pecado. Mas ainda assim, algumas pessoas ainda voltam e meia tropeçam. Então, é como se a pessoa frutificasse, mas ainda está no processo de crescimento. Vamos entender então, 30% ela venceu. Né? Vai vencendo 60%. Está crescendo, está buscando, está se alimentando, está caminhando com Jesus. Né? Em termos práticos, está tendo intimidade com Jesus, está deixando que o Senhor trabalhe a palavra que Ele começou na sua vida, está em crescimento. E alguns, uma mudança radical de vida, na primeira já vão crescendo 100%. A produção, vai falar para a família, para os amigos, tem coragem de enfrentar ali até gozações, né? Isso é muita coragem, mas é o Espírito Santo que dá essa coragem, né? Esse entendimento, produz frutos a 100%. E o Senhor, nosso Deus, Ele está operando em nossa vida para que nós cheguemos a 100%, né? A perfeição. Na verdade, enquanto vivemos nesse mundo aqui, seremos pessoas imperfeitas na questão de fazer coisas, até de pensar coisas. O pecado ainda vai estar nos perseguindo, vamos estar fazendo isso ainda, mas o Senhor está trabalhando conosco. Que tipo de coração tem sido o seu? Quando você ouve e o que você até aqui tem ouvido da palavra do Senhor nosso Deus, você tem estado aberto, tem estado disponível ao Senhor da palavra para trabalhar com você? Você tem a consciência, porque Deus nos dá consciência das coisas boas e más, certas e ou erradas. Então você sabe como está a sua vida. Você é uma pessoa morna em relação às coisas de Deus? Deixa para lá, todo mundo faz, eu sou assim mesmo. Eu não sou tão bom assim. Que tipo de pessoa é você? O seu coração está aberto, sua vida está aberta? Você tem deixado Deus operar na sua vida? Uma boa parte da semente caiu em boa terra. São os que ouviram a palavra com o coração honesto, coração puro, e deram fruto com perseverança. Que Deus dê para você e para mim um coração assim, um coração aberto, para que aquilo que Deus ministrar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito, produza frutos que glorifiquem o nome do Senhor nosso Deus. Peçamos ao Senhor que em sua misericórdia Ele nos dê um coração transformado, um coração trabalhado por Ele. E Deus quer fazer isso com você e comigo. Deus quer operar maravilhas. É importante saber que Deus nos deu um livre-arbítrio quando Ele nos criou. Você tem um livre-arbítrio. É você quem decide, eu também, se eu quero Deus, se eu quero mais de Deus, se eu quero mudar de vida ou não. Então, sou eu quem devo determinar mudança de vida. Não é eu determinar que Deus faça, que Deus me mude. Claro, orar para que Deus me mude, sim. Mas sou eu quem devo desejar que Deus me transforme.
Porque Deus tem poder para mudar a minha vida. E Ele faz isso. Ele fez isso e Ele faz isso. Mas se eu não quero, Deus é fiel à sua palavra e Deus é coerente. Ora, Ele me deu livre-arbítrio. Então, se Deus me deu livre-arbítrio, é porque Deus quer que eu é quem decida a minha vida, o meu destino. Compreende isso? Então é você quem deve decidir se você quer ter intimidade ou não com Deus. Se você quer ter um pé no reino de Deus e permanecer, ou se quer ter um pé no reino de Deus e um pé nesse universo, nesse mundo aqui descompromissado com Deus. É como falamos assim, uma linguagem, né? Fulano ou eu, né? Estou com um pé na igreja e um pé no mundo. Ou seja, eu faço tudo, né? Quando é coisa boa, se é de Deus, quem não quer, eu quero. E se é coisa do mundo que me agrade, por que não querer? A vida é tão curta e deixa a vida me levar. Como é que é a sua vida? Que a palavra de Deus encontre espaço no seu coração, na sua vida, e que você busque dar fruto 30, mas depois a 100, mas depois a 60, mas depois a 100%. Que você busque, e eu também, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Lembrando que a semente é a palavra de Deus. E quando você ouvir sobre quaisquer circunstâncias e lugares, independente da pessoa que semear a palavra, procure verificar se é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, dê ouvidos, abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu espírito e receba a palavra de Deus. E deixe Deus frutificar a sua palavra no seu coração, na sua vida, para a glória de Deus e também para a sua felicidade, para o seu crescimento. Em nome de Jesus. Amém? Deus o abençoe. Quero orar com você agora. Ore comigo. Bondoso Deus, ó Pai, abençoe esse ouvinte, essa pessoa, essa família que ouviu a tua palavra, e que a tua palavra caia e permaneça em seu coração, em bom coração, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.